Bem, gente, vamos começar hoje funções de duas variáveis na parte de geometria analítica. Se houver alguma dúvida, pode perguntar no decorrer da aula. Tá bom? Vamos conhecer um pouco mais, entender esse assunto, é muito bom. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Bem, matemática aplicada às ciências agrárias 2, né? Geometria analítica, função com duas variáveis. Vamos ver uma parte introdutória, exemplos, curvas de níveis. Vamos entender um pouco mais sobre essa ideia. Geralmente eu faço um trabalho também, mas infelizmente por estar online a gente não tem um trabalho que é um trabalho de cultivo. A gente utiliza duas variáveis aí para analisar o desenvolvimento de culturas. E no final vocês fariam aí as funções, mas infelizmente não deu certo, né? Devido a esse momento agora. Mas eu acho que foi a primeira vez, foi agora na pandemia, né? Essa é a segunda turma, a turma também do ano passado, a gente também não conseguiu fazer devido ao momento também, que se estende. Mas a gente sempre faz um trabalho em campo. A gente trabalha com água e um outro insumo, adubação, níveis de adubação, níveis de irrigação, níveis de água, de sais na água, e aí vai, adubação orgânica, adubação sintética, mas infelizmente nesse momento só vamos ter aula mesmo online. É uma pena. Mas vamos lá. Dúvidas, pergunte, tá bom? Vamos entender um pouco sobre função de duas variáveis, né? Geometria analítica. Na matemática, a gente sabe que quando se aplica com uma variável, isso fica um universo muito restrito, porque geralmente, principalmente trazendo para as agrárias, existem aí fenômenos, diversos fenômenos que ele interfere no que nós chamamos de produtividade, na produção agrícola de maneira geral. E quando se coloca um isoladamente, a gente termina restringindo ações de outro. Então, a ideia de estudar funções com duas variáveis é de entender também né, deixar o menos restrito possível essa questão de ter outros fatores que interferem na produção agrícola. Então, existem fenômenos que dependem de mais de uma variável, né? Uma produção ele depende de níveis de irrigação, qualidade de água, adubação orgânica, adubação sintética. Existem vários fatores que podem estar interferindo nessa produtividade. E, no entanto, se a gente exigir só um isoladamente, a gente pode tá deixando de lado outras interferências, tá bom? Então, na agricultura, a gente vai ampliar um pouco mais, vamos colocar mais um fator que pode interferir em diversas situações. Nesse sentido, se torna necessário a gente definir funções de duas variáveis. Em alguns casos, até três ou mais variáveis. A gente também pode estar trabalhando onde é mais complexo o trabalho referente, mas não deixa de ser uma possibilidade também. No entanto, nesse momento, nesse cálculo, a gente vai trabalhar apenas com duas variáveis, tá bom? Sendo assim, serão apresentados três modelos como referência, introduzindo, definido uma análise quantitativa ou qualitativa sobre esses modelos propostos. Então, a gente vai ver aí que pode ser tanto a parte de quantidade ou de qualidade, tá certo? Que pode estar interferindo. Função, domínio, imagem e gráfico. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso com duas variáveis. Vocês viram lá no cálculo 1, né, esse início de funções lá, tanto função, domínio e imagem, também gráfico. E no cálculo 2 agora a gente vai ver com mais de uma variável. Lá no início a gente sempre associava a função f qualquer a um par ordenado x, y. A um e somente um, ou seja, seria f de x, y. O x seria a variável independente e o y seria a variável dependente. A gente sempre viu isso lá no cálculo 1.
quando falamos sobre função, e a gente agora vê diferente, né? Vai associar agora a esse número real. A equação que ele descreve a função é denominada de equação funcional. Então, uma função que pode associar o x e o y a um único número, nós chamamos de f de x, y. Observe que lá antes a gente só chamava de f de x ou y. Agora eu tenho aí duas variáveis, né? Eu tenho dois fatores, o x e o y, tá certo? E aí a gente chama de equação funcional, como qualquer uma outra também lá do primeiro grau, chamada também de equação funcional. O domínio de uma função de duas variáveis, dentro de um par ordenado x, y, é um espaço bidimensional, né? No caso do domínio, tá certo? Antes era unilateral, agora tem duas dimensões. Eu tenho o x e o y por parte do domínio. Ou seja, o domínio agora vai ser, antes era x pertence aos reais, agora vai ser x e y pertence aos números reais em um espaço bidimensional. Esse ao quadrado só está dizendo que vai ser um espaço bidimensional, tá certo? X vezes y é um espaço bidimensional, onde o x pertence a um domínio de x e y pertence a um domínio de y, tá certo? Então, o x pertence ao domínio da variável x e o dy pertence ao domínio da variável y. Simplesmente isso. A imagem de uma função de duas variáveis é o conjunto de pontos obtido a partir da aplicação de todos os pontos do domínio na equação, ou seja, tanto do domínio x quanto de domínio y. A junção desses pontos é o que nós temos como imagem. E é representado geometricamente como a altura, né, de cada um dos pontos, dada pelo eixo f de x, y, é a mesma coisa que o z. Né? Então, a gente vai ver agora que eu tenho uma outra variável, que é a variável z. Então, a gente via antes, f de x era igual a y. Agora, f de x, y é igual a z. Então, é uma outra variável que é a variável resposta. É a variável dependente. O x e o y, agora, eles são independentes, né? São variáveis independentes. Então, a imagem, ela nada mais é do que o z pertencendo aos números reais em um plano tridimensional. Por quê? Porque eu vou ter três dimensões. Vou ter a dimensão x, vou ter uma dimensão y e vou ter uma dimensão z. Então, eu vou estar aqui em uma largura, comprimento e uma altura. Tá certo? Então, agora vamos trabalhar justamente um espaço tridimensional. Então, o f de x e y é uma coisa que o z pertence a um espaço com três dimensões, porque tem a dimensão de comprimento, largura e altura. Tá certo? É nesse contexto. Ou seja, antes a gente tinha um par ordenado, agora nós temos um terno ordenado. Eu tenho x, variável independente, y, variável independente, z, variável dependente dessas duas. O z depende do x e depende do y. Agora é chamado de terno ordenado, tá certo? Então, é isso que classifica uma função de duas variáveis. Então, a gente tem aqui, trazendo, né, a função de duas variáveis, é uma função que tem um terno ordenado, tá certo? X, Y, Z. O domínio dessa função, ele vai estar dois domínios, né? Um domínio onde x pertence a um domínio com as variáveis x e y pertence ao domínio da variável y, em um espaço bidimensional. E a imagem tem um espaço tridimensional, onde vai ter um f de xy, ou seja, um z. F de xy aqui pode ser também chamado de z. Tá certo? O gráfico de uma função tridimensional quer dizer que ele tem um gráfico com três dimensões, né? Tendo obtido através de equação funcional, onde vai unir todos esses pontos do domínio, e esse conjunto é chamado de espaço numérico tridimensional, representado por R ao cubo, tá certo? Números reais ao cubo, que é um espaço tridimensional. Olha aqui um gráfico em um espaço tridimensional. Observe que nesse gráfico aqui a gente tem dois fatores aqui, ó, na vertical. Nós temos níveis de Umina
né? O Mina foi um trabalho que nós fizemos aqui na UFAL, né? Isso foi de uma dissertação de mestrado que eu co-orientei, onde a gente fez a avaliação com lâminas de irrigação, colocamos diversas lâminas de irrigação e colocamos também níveis de umina, colocamos diversos níveis de umina. Umina, ela é uma parte, é uma fração da química que faz com que libere parte da matéria orgânica aos poucos para o solo e assim a planta poder aproveitar melhor o teor de nutrientes que pode ter na matéria orgânica. E o Z, né, a gente pode chamar aqui de Y, de X, de Y, e aqui na vertical de Z, né, X, Y e Z, de matéria fresca da parte aérea. Isso aqui foi de uma cultura da alface, né? Então, aqui a matéria fresca da parte aérea foi o peso das folhas da alface. Né? Qual foi o peso da folha de alface? Grama por planta, né? Então, a gente chegou a ter aí um pouco mais de 130 gramas, né? 140 gramas quase aqui, grama por planta, no seu melhor nível. Então, aqui ele vai dizer qual foi a melhor quantidade de água e a umina que deu melhor resposta para essa função aí. Então, para você ver o quanto é importante, uma função ela vai estar definindo justamente níveis de insumos que podemos estar oferecendo à planta para que ela possa ter uma boa desenvoltura. Por isso que a aplicação dentro das agrárias é bastante importante de uma função de duas variáveis. Está aqui uma outra também, né? Aqui esse anterior, né? A matéria fresca da parte aérea. Aqui a matéria seca, depois de secar a planta, a gente colocou numa estufa a 65 graus por 24 horas e ao secar essas folhas a gente pesou novamente. Então, ao tirar a água, ele tem aí um pouco mais de 8 gramas por planta. Então, você vê que a planta da alface, ela tem bastante água, né? Quando você tira, saiu de 140 quase para um pouquinho mais que 8. E o formato também, né? O gráfico ficou diferente. A gente vai estudar essas linhas aqui abaixo, daqui a pouco vamos falar a respeito delas, tá certo? São as curvas de níveis, daqui a pouco a gente fala a respeito. Mas aqui está o gráfico, né? Esse aqui é o plano do gráfico, ele é uma superfície, você vê que a gente consegue ver ele em 3 dimensões, por isso que é chamado um gráfico tridimensional, tá certo? Tá aqui, ó, f de x, y, o x, o y, ou o z, né? Tanto faz, f de x, y ou z, né? Tanto faz usar um ou outro, né? E o x e o y. Né? Aqui eu botei os dois para que possa ver que pode estar chamando um e o outro. Alguma dúvida até aí? Essa parte introdutória? Que bom. Os gráficos também, né? Do mesmo plano tridimensional. Aqui a gente vê o peso seco de vagens. Isso aqui já foi da cultura do amendoim. Foi um PIBIC, né? Que é um programa de iniciação científica. Foi sob minha orientação também esse trabalho. Aí gerou esses gráficos. E também uma dissertação de mestrado também. Aí foi com a cultura do amendoim. Aqui é o peso seco das vagens, né? Ou seja, as vagens com grãos, logicamente, né? Mas ela seca. Foi colhida, colocou para secar e depois pesou. E a gente fez o experimento com lâminas de irrigação e adubação orgânica, né? Aqui a gente fez com adubação de fósforo também. A gente fez os dois tipos. E a gente teve aqui o peso, a gente tem esse gráfico, olha, o comportamento dele é quadrático, né? Tanto para a irrigação aqui para os níveis de irrigação, a gente vê que ele tem uma concavidade para baixo e o percentual orgânico também. Já aqui nesse gráfico, a gente vê aqui para a lâmina de irrigação, ele tem concavidade, então nós chamamos que ele tem um comportamento quadrático. No entanto, para o percentual de adubo orgânico, o índice de clorofila, ele teve aqui um comportamento linear. Observe que é uma reta aqui, uma linha linear. Aqui esse outro, eu quis trazer esses 3 tipos para mostrar como é o comportamento.
Cada um deles tem um comportamento diferenciado, tanto para o valor da variável x quanto da variável y. Né? Aqui, ó, o x e o y têm concavidade para baixo, logo são quadráticos, né? Todos os dois, e a concavidade para baixo quer dizer que o valor dele é negativo, como nós já vimos lá no cálculo 1. Aqui a concavidade também é para baixo, para a lâmina, para o x. No entanto, para o adubo orgânico aqui, ele é linear, ele é decrescente a uma linha. Então, aqui ele tem valor negativo do coeficiente do x ao quadrado, e aqui ele não tem y ao quadrado, é só o x, tá certo? E é decrescente, se é decrescente quer dizer que é negativo também aqui o valor de x. Aquelas mesmas informações colocadas na aula anterior, referente às funções comuns variáveis, no cálculo 1, nas aulas anteriores no cálculo 1, é colocado aqui, ó. Olha o índice de clorofila aqui, o SPAD, para o percentual de fósforo, né? Foi o mesmo trabalho, um foi com adubação orgânica, o outro foi com adubação fosfórica, né? Então, a gente tem aqui, ó, concavidade para cima, isso quer dizer que ele tem o valor de x ao quadrado, no entanto, seu coeficiente é positivo. E aqui também tem o y ao quadrado, então o coeficiente também é positivo, porque a concavidade está para cima. Nesse contexto aqui, a gente vê, ó, concavidade aqui para cima, nesse anterior, então o x aqui é positivo e tem o x ao quadrado. Já nesse outro aqui, a concavidade está para baixo do y. Isso quer dizer que o y tem y ao quadrado e a concavidade é para baixo, logo é negativo, né? Então, são como reconhecer. Aquelas informações que a gente obteve lá no cálculo 1, a gente pode estar transferindo para cá, analisando cada gráfico um a um, dessa forma. Tá certo? Então, os gráficos das funções de duas variáveis são traçados em computadores, né? A gente vai ver como fazer esses gráficos através de computador, mas com a equação a gente já consegue ver. O gráfico de uma função de três variáveis irá pertencer a um espaço numérico quadridimensional, o que torna impossível a sua visualização, né? No momento, a gente não tem esse conhecimento de um espaço quadridimensional para poder visualizar um gráfico aí com 4 dimensões, tá certo? A gente só consegue visualizar em 3 dimensões. E os nossos computadores, no momento, sob o meu conhecimento, só 3 dimensões também. Exemplos. Por exemplo, a quantidade de luz, Q, na unidade W por metro quadrado, né? W vezes metro elevado a menos 2, quer dizer, por metro quadrado, interceptada por um dócil de milho, né? A copa do milho, né? O dócil do milho, a copa. Pode ser dada em função da radiação fotossinteticamente ativa, W por metro quadrado, e do índice de área foliar, ou seja, a quantidade de luz em que uma planta de milho absorve vai depender da radiação solar, podemos assim dizer, de maneira mais genérica, e da quantidade de folhas que tem. Isso é uma lógica, né? Quanto mais folha e quanto mais radiação solar, mais vai estar absorvendo luz essa planta. E essa equação, ela é da lei de Beer, né? E é dada por essa equação aqui, ó. Então, Beer fez essa equação mostrando como é o comportamento da absorção de luz numa planta do milho, né? Da quantidade de luz existente numa planta de milho. O intervalo das variáveis do R foi estudado 0 até 10 watts por metro quadrado, e a área foliar foi de meio, né, somando todas as folhas, tá certo? Meio metro quadrado até 3,72 metros quadrados por planta, tá certo? Então, foi feito dessa forma aqui. Aí ele diz, determina o domínio e o gráfico correspondente. Calcula a imagem no limite inferior e superior. Então, a gente vem aqui, ó. Nesse ícone aqui, eu vou passar para vocês, para quem tiver curiosidade. Deixa eu ver aqui. Espera aí, vamos. E aí eu vou passar aí aqui para vocês acessarem. Vocês podem estar colocando e encontrando aí uma equação tranquilamente do segundo grau. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ainda está funcionando, porque isso aí foi da aula anterior. Vou colocar aqui antes.
Ah, tá. O link, certo? Para gerar um gráfico 3D. Mandei aí no chat, para quem tiver curiosidade de fazer. Você pode estar fazendo tranquilamente, né? Dentro desse gráfico, você faz a equação. Então, por exemplo, eu vou colocar ele aqui, né? Vocês vão ver aqui, ó. Vocês cliquem nele. Vou pegar essa equação aqui e vou colocar lá, tá certo? Aí vocês vão ver. Deixa eu colocar na página. Vou sair aqui para colocar na página, viu, gente? Então, saindo aqui. E aqui eu vou colocar aqui. Vocês encontraram? Sim, professor. Sim, professor. Pronto. Eu vou pegar essa equação que eu tinha colocado agora aqui, a equação da lei de Beer, tá certo? Vou utilizar ela. Dá para movimentar, né? Então, a gente já sabe, o x e o y, ele é, né? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês verem, né? Também. Só um instante. A equação é essa daqui. No entanto, eu vou chamar o Q de F, o R de X e o A Peraí, deixa eu... Isso aqui, na realidade, tem isso aqui, que eu não... Elevado, né? E o A de Y. Então, tá isso aqui, ó. Certo? Então, vou pegar essa primeira partezinha aqui, né? Vamos ver isso aqui. Assim. E vou colocar aqui, ó. Vendo aí? Menos. Certo? É a minha função. O meu intervalo menor aqui, do x, ele diz que é 0, que é o R. O meu intervalo maior, ele disse que era 10. O do Y, o meu intervalo menor, ele disse que era 0, no caso a gente bota ponto, 0,55. Aqui também é um ponto, viu, no 0,7. E o maior, 3,72. Aí plotar o gráfico. Deu um erro aí, cadê? Deixa eu ver. Ah, o igual aqui do... Olha aí o gráfico. Certo? E esses valores aí, professor? Você achou na onde? De x e y? Tá na função. Eu coloquei na função. Ah, tá na questão lá, né? Tá na questão. Ele diz isso aí. Deixa eu colocar aqui. Aí. Cada intervalo, 0. Não é isso? Beleza. Aí você vê que já gerou aí, tá vendo? Aqui você pode girar o gráfico para você ver o comportamento dele, ó, tá vendo?
a setinha, você consegue visualizar direitinho. O X, o Z, ó, o X está aqui, ó. Então, ele tem esse comportamento. Ele está assim, ó, tranquilamente. Tá vendo aí? Esse é o meu gráfico. Pode estar gerando qualquer gráfico. A gente tem outras maneiras de obter vários sites, tudo. Esses gráficos que eu mostrei agora há pouco, eu gerei ele através de um software, né, estatístico chamado R. E aí a gente faz comandos, tudo, ele gera gráfico, tudo, equações. Essas equações, eles são geradas por ele, vou mostrar daqui a pouco, tá certo? Vou mostrar também outros gráficos. Inclusive, o gráfico que aparece aqui nessa função, ele mostra outras, né, tá certo? Mas observe bem aqui, né? Vocês conseguem ver, né? Eu faço a função, tá aqui a função, tá certo? Boto plotar e gerou. Vocês conseguiram aí? Alguém conseguiu fazer? Sim, professor, acompanha o senhor. Pronto, perfeito. Então vamos voltar lá à aula, né? Então, através desse link aqui, vocês conseguem acessar tranquilamente um link para gerar gráfico 3D. Esse gera gráficos já deve ter a equação. Aí ele quer saber aqui, ó. Dado o intervalo tal, determina o domínio e seu gráfico correspondente. Calcula a imagem no limite inferior e limite superior. O limite inferior quer dizer que você vai usar aqui, ó, o menor valor, aqui, ó, tanto de R quanto de A. Esse é o limite menor. E o limite maior, você vai usar aqui o de 10, o do R, maior valor, e o maior valor de A. Né? Então, a gente está trabalhando aí com os dois limites para que a gente possa saber quais são os valores existentes ali no valor menor e no valor maior. Quais são a resposta, qual é a imagem para cada um deles. Né? Porque eu tenho aqui um intervalo no R e o intervalo do A. E a imagem pega os dois. Então, eu vou calcular a imagem com menor valor. Posso estar mexendo aqui de 0 a 10 e botar N valores aqui. Ó, de 0,55 a 3,72 também N valores. Então, eu vou pegar a função aqui, ó, tá ela, né, e vou calcular. Ó, domínio da função, né? Ó, aqui, ó, o domínio. R e A pertence a R ao quadrado, né? Reais bidimensional. Esses dois aqui quer dizer bidimensional, porque eu tenho duas variáveis aqui, ó, duas variáveis. Aonde a primeira variável aqui, ó, primeira variável, está entre 10, 0 e 10. E a segunda aqui, então, meu domínio, na realidade, já foi dado na questão, né? Fica fácil de saber, correto? Já está lá. Para encontrar a imagem, é necessário substituir os valores de domínio nos limites inferior e superior, dado na função, certo? Então, olha aqui, ó. Meu limite inferior, eu vou usar o zero do valor de R e o 0,55 do valor de A. Então, quando eu substituo na equação, ó, o R é zero. Zero vezes qualquer número é zero mesmo, né? Então, já dá zero o resultado, né? Eu vou ficar menos E elevado a menos 0,77 vezes 0,55. Mas o zero aqui está multiplicando qualquer número, é ele mesmo. Então, eu já sei que isso aqui é zero. Agora, o limite superior é o maior valor de R e o maior valor de A. Então, substituindo aqui, o maior valor de R é 10, maior valor de A é 3,72. Então, no lugar do R, 10 vezes, aí é só usar a calculadora aqui, ó, faz tranquilamente. Na calculadora, você vai fazer isso aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Você vai pegar isso aqui.
10, né? Vezes, né? O xzinho, né? Vezes 1 menos aqui é elevado, papelzinho, tá certo? Abre parênteses aqui. Aí. Aqui também. Vezes, né? Ele vai multiplicar esse número aqui por esse. Depois o E vai ficar elevado a ele, 1. Aí você vai ver que vai dar. Aí botou igual. Encontra o valor 9,26. Conseguiram? Deixa eu tentar aqui com o celular, só para testar. Deixa eu ver. 10 vezes a parêntese 1 menos né, elevado a parêntese menos 0,7 vezes. Se você quiser, pode tirar esse parênteses aqui, né, do 3,72 sem problema. E se colocar também não faz diferença. 3,72. Fecha o parêntese. Você já encontra o valor. Fecha o parêntese. 9,26. Encontraram? No meu deu 9,926. Sim, não é isso mesmo? Mas tem um 9 antes do 26. Oi? No meu deu 9,926. Não, é 9,26. Vou fazer de novo. Veja aí direitinho, que o meu, na minha calculadora deu 9,260229 e tal. Arredondou O para meu deu a 9. mesma coisa. 9,26, 0,229, Isso, 7. Isso mesmo, pronto. Então vocês já viram aí que consegue fazer tranquilamente, né? Tá certo? Vamos adiante. Então aí o limite, né, inferior superior. A gente já, aliás, a imagem, né? A gente já consegue ver aí tranquilamente. Está aqui o gráfico, ó. Observa aqui, é que eu botei nessa posição aqui, tá certo? Área foliar, radiação fotossinteticamente ativa, né? Aqui a área foliar é o Y, aqui a radiação é o X, e aqui a quantidade de luz interceptada, né? Pode ser... Aqui é só a posição que ele está mudando, pode ver que é o mesmo gráfico, eu só mudei a posição do X e do Y. Né? Olha o valor aqui, 0,55, 0, 0. 0,55 aqui é o valor de Y, 0 é o valor de X e 0 é o valor de Z, que foi a resposta, né? O 0, 0,75, 0. E em cima aqui, ó, 3,72, que é o valor de A, 10, que é o valor de R, e 9,26, que foi o valor encontrado. Essa daqui é a maneira da representação que está na equação, né? Vem primeiro o valor de R, depois o valor de A e depois o valor de Q, que é a função Q, né? Tá certo? Mas essas ordens é tranquilo, é só como representar aqui o gráfico. Aqui a área foliar, tá certo? Tá indo aqui a área foliar de 0, aliás, de 0,55, né? Tá aqui até 3,72 e a radiação fotossinteticamente ativa vai de 0 até 10, ó, tá aqui. E o outro aqui está indo aqui, ó, vai de 0 também, que foi o limite encontrado, a gente encontrou o limite inferior, vai de 0 até 9, está maior do que 8 aqui, ó, 9,26. O maior valor aqui encontrado dentro desse intervalo. Está bem aqui, ó. 9,26. Dúvidas? Dúvidas? Ô, professor, essa ordem aí que o senhor falou de X, Y, Z, Y, X e Z.
o X e o Y, necessariamente, ele pode estar em ordem invertida, sem problema nenhum, porque a equação vai estar lá com os valores, não faz diferença. Beleza. O valor de Z é que é sempre o último número, entendeu? Então, eu posso tanto representar x, y, z ou y, x, z. Não tem problema, porque o x e o y aí são as variáveis independentes, são os fatores que vai influenciar na variável dependente, que a variável é a resposta. Tá certo? Tranquilo. Então, a ordem do x e o y não faz diferença. O que importa é que os coeficientes deles sejam equivalentes. Mas o resto, né? Aqui, por exemplo, nessa função aqui é o R. Se eu botar AR aqui, não tem diferença. Aqui continua sendo R, aqui continua sendo A na função. Que vem Tranquilo, primeiro, que beleza. vem depois, não faz diferença, entendeu? Uhum. É só a maneira de organização. Tá certo? Aqui, ó. Essa segunda função é desse trabalho que eu disse a vocês, né? A equação abaixo foi obtida em um experimento do PIBIC, do ano passado, né, 2019 e 2020, do grupo Irriga da UFAL, né, que foi um trabalho com a minha equipe do Irriga, para modelar um experimento de produção de amendoim, né, PXY. Isso foi um trabalho no campo mesmo, a gente fez um trabalho, plantamos lá em campo, muito bom. Como função da quantidade de lâmina de água. Deixa eu, para enriquecer um pouquinho esse trabalho, deixa eu pegar ele aqui, rapidinho, peraí. Eu gosto de enriquecer. Professor, essa que a gente ainda não teve essa aula específica, mas o que é uma lâmina de água, hein? Uma boa pergunta, viu? Quem foi que perguntou? Aloysio. Ô, Aloysio. Lâmina de água é quantidade de água. Nós chamamos de lâminas, né? Porque são... Não tem essas lâminas para análise, aquela lâminazinha bem pequenininha, transparente, que o pessoal faz para analisar experimento, né? Que coloca no Ali microscópio. tem 1 milímetro. Isso. Aí aquele 1 milímetro ali está indicando que tem uma pequena lâmina. Aí várias quantidades dessas lâminas, né? É o que nós chamamos de várias quantidades. Aí é quantidade de água em uma determinada localidade. Uma lâmina de água em milímetro, por exemplo, é 1 litro em 1 metro quadrado. É volume, é quantidade de água. Aí nós chamamos de lâmina. Beleza. Vocês vão ver isso mais na frente, vão entender mais. Uma boa pergunta aí para antecipar bem. Deixa eu ver aqui se eu acho. Só acho não, tem aqui, né? Deixa eu só pegar para vocês. A gente fez esse trabalho tanto com a parte de função como função de adubação, e um outro também, do PIBIC também, foi continuado, foi com a quantidade de água. Foi até premiado, todos os dois, tanto com adubação orgânica quanto níveis de sais. Teve esse... Deixa eu mostrar aqui uma foto. Né? Eu vou botar até no slide, para a gente ver aqui, só para vocês verem essa área. É até covardia, né? Falar do experimento e não mostrar a área, né? Deixa eu ver aqui. Estou cortando aqui, viu? Por isso que não... Está demorando um pouquinho só. Olha aqui a área. Essa primeira aqui foi o A foi com adubação fosfatada, né, com fósforo. E aqui, esse experimento aqui foi, isso aqui é cultura de amendoim.
Tá certo? Foi feito aí na UFAL. Vou ver o croquis dessa área. Fica bem aqui. Era isso que eu queria. Isso aqui, vou lhe mostrar aqui o croquis, que vocês vão ver que fica bem legal também. Eu acho que enriquece vendo, né? Esse é o croquis da área. Aqui a turma fizeram. Tá? Aqui são a maneira que nós trabalhamos. Aqui é uma caixa d'água, que fornecia água, e tinha registros. Então, para você ver que a gente faz o trabalho, aí então a gente colocou várias quantidades de água, que é o que chamamos de lâminas de água, várias quantidades para ver qual é a resposta. Várias quantidades de adubo químico, que foi o fósforo, tá certo? Nesse daqui. E aqui são 4 repetições, nós chamamos de blocos, são 4 repetições. E aqui cada um disso aqui é uma parcela de tratamento. Então, tudo isso aqui é tratamento. Então, foi feito tratamento aqui, olha. São 25. Foram 5 lâminas de água e 5 níveis de adubo, totalizando 25 tratamentos diferentes. E repetido 4 vezes. Para adubação química é a mesma coisa para adubação orgânica. Então, isso aqui foi um trabalho que nós fizemos em campo aí. Tá certo? O Grupo Irriga fez em campo. Aí a planta, né? Você vê que é bem semelhante o trabalho aqui, a gente consegue visualizar. Tá aí. A mesma parcelinha aqui são as plantas aqui, as mangueiras, né? Aquelas mangueirinhas aqui passando. Irrigação por gotejamento. Trabalho muito bonito mesmo. Eu gostei muito desse trabalho. Ô, professor, eu já vi falando uma vez em relação a fertirrigação. Esse trabalho foi feito com fertirrigação. E foi? Foi, sim. A gente fertirrigou. Tá certo? Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa, porque... Vamos lá, vamos à questão. Então, ele quer saber o seguinte, ó. A equação abaixo do experimento, que foi isso que eu falei, gerou essa equação aqui, ó, para a produção do amendoim. Grama por planta. Quantas gramas por planta na produção do amendoim? Como função da lâmina de água, ou seja, de quantidades de água, baseado na ETC. ETC é a evapotranspiração da cultura, né? O quanto a cultura perde água para a atmosfera, o quanto ela consome de água. Então, é baseado na ETC da planta, que a gente tem como medir, e a quantidade de fósforo. Aí, logo, teve essa equação aqui, ó. Tá vendo? Essa é a equação. A gente vê aqui, ó, que tem y ao quadrado, x ao quadrado, ó. Tá vendo? X, y. O termo independente. A gente vê aqui que tem duas variáveis, x e y. Tá certo? E a gente vê aqui que está ao quadrado dessas duas. Então, a gente já sabe que se está ao quadrado o x e o y, ele tem comportamento quadrático, tanto para o eixo do x quanto para o eixo do y. Se é negativo, então a concavidade aqui é para baixo. A abertura aqui é para baixo. Né? Então, ele diz isso. Ó. Agora, aqui é a questão. Ó. Considerando x no valor de 50 a 150% da ETC, ou seja, a gente fez um experimento onde a gente usou 5 lâminas, né, que variou de 50 até 150 da ETC, percentual da ETC, ou seja, 50, 75, 100, 125, 150. Então, foram 5 no intervalo de 25%. E Y, né, a gente usou de 0 a 200 também, tá certo? Para determinar o seu respectivo valor aqui, ó. Do mesmo modo, né? 0, só que a gente agora usou 50, 100, 150 e 200.
tá certo? Aí determina o domínio e o seu respectivo gráfico. Aí ele diz, olha, calcula a imagem no limite inferior e superior do domínio. Então, eu vou calcular a imagem quando o x for 50 e o y for 0, limite inferior. Quando o x for 150 e o y for 200, limite superior. Agora ele diz, encontre os valores das imagens nos pontos 50, 50, quando o x for 50 e o y for 50, 100, 100, 150, 150. Pode ser outros valores. Aqui é porque eu quis fazer ele repetido para eu mostrar o comportamento. Só foi isso. Não, né? Pode ser outros valores. Aí ele diz isso. Essa imagem aqui é a imagem dentro do limite. Essa aqui é a imagem nos pontos. São coisas diferentes. Você pode pegar essa mesma equação aqui e jogar nesse gráfico aqui, querendo, viu? Deixa eu mostrar aqui. Vai pegar essa equação aqui, já está x mesmo, então vai tranquilo, tá certo? Você pode estar colocando lá facilmente. Então, ó, aqui no chat, essa é a equação, né? Você pode estar colocando lá, já está no x, só vai colocar os valores, né? Aqui, em vez de ser 1,70, 87 vai ser ponto, né? Que lá é em inglês, ele trabalha com ponto, tá certo? Aqui vezes o x, aí, ponto. E menos, esse tracinho aqui, cuidado, que às vezes é um traço, não parece ser menos. Bota o menos aí da calculadora, direitinho. Menos. Pronto, aí pegando isso aqui, eu vou sair aqui de novo, tá certo? E vou colocar lá no gráfico, para que vocês vejam. Vou parar aqui novamente. Vou lá para o site do gráfico e vou botar a equação aqui, ó. Aqui é a equação. Meu limite inferior foi 50 de x e 150 o superior. Não foi isso? O do y foi 0 e 200. Não é isso? Vocês estão vendo aí, né? Eu colocando aqui a função. Teve um erro. Deixa eu olhar onde é que está o erro. Vou trocar esse sinal de mais aqui, que às vezes é uma besteira dessa, parece mentira, mas é. Eu acho que é os espaços entre eles, não? Estou trocando aqui. Ah, é esse quadrado aqui, ó. Já achei. Tem que botar assim, quadrado. Tá ligado aí? Quadrado Assim aqui, como na calculadora normal, na né? calculadora. Chapeuzinho quadrado. Pronto. Olha aí. Gerou o gráfico. Olha aqui a concavidade para baixo dos dois eixos, do x e do y. Posso estar modificando ele, como disse, observando por cima, por baixo, ó, como bem quiser. Tá vendo aí, ó? Essa é. Posso botar ela aqui assim, ó. Essa daqui o x, ali o y, aqui, ó. Tranquilamente. Certo? Espero que tenham conseguido aqui. Vocês botam ao quadrado. Professor, Ao quadrado. Oi. eu estou saindo do trabalho, vou para casa. Quando chegar, eu volto para a aula. Tá certo. Voltando lá para a nossa apresentação.
Então, eu vou ter aqui a minha função, lado ao quadrado. Meu domínio já está lá, né? 50 a 150 da ETC. E de 0 a 200 da adubação recomendada, né? AR, adubação recomendada. Então, para encontrar a imagem, eu vou para os domínios limites. Foi isso que eu fiz aqui, ó. O limite inferior, vou pegar 50 e 0 e substituir na equação. Aonde for x, eu boto 50. Aonde for y, eu coloco 0. O limite superior, 150 e 200. Onde for x, 150. Onde for y, 0. Calcula os dois. Confira aí. Tente fazer aí para ver, gente. Espero que esteja gostando da aula, que esteja sendo proveitosa. É uma nova aprendizagem, né, para vocês, que ainda está aí aprendendo sobre o assunto. Então, acredito que é um ganho bom, tá certo? Um bom aprendizado. Confere? Podemos ir, gente? Confere, professor. Pronto. Pode Perfeito. sim, professor. Pronto, vamos colocar aqui no gráfico, né? Olha aqui o gráfico, né? Peso verde das vagens. Peso verde, porque é o que nós coletamos, né? A produção dela, a peso verde. Tá certo? Um pouco mais de meio quilo aí por planta. Tá certo? Uma boa produção. Percentual de fósforo, de lâmina. Tá aqui bem no meio, a maior produção. Aqui é a maior produção, né? Por aqui vai ficar outras produções. Mas ele está querendo saber aqui qual é o limite. O limite inferior é isso aqui, ó. Então, ele está mais ou menos aqui, ó. Tá vendo aqui o valor dele? Isso é o limite inferior, ó. Tá bem aqui. 381, é bem aqui aproximadamente. Que é onde está o menor valor de x, 50 e o 0 aqui, ó. Tá certo? Posso até, se quiser... Deixa eu ver aqui. Vou colocar ele aqui, né? Aonde ele está aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa linha aqui. Eu vou deixar um tapa. Superior é isso aqui, ó. Observe que o limite superior tem valor menor, tá vendo? Quando você calculou aqui, ó, se vocês observaram, ó, o limite inferior 381 gramas por planta, o limite superior 359, é menor. Porque está dizendo que se eu colocar mais água e mais adubo, eu vou ter perda na produção. A produção diminui. Tá bem aqui, ó. Bem na basezinha aqui, ó. O outro tá aqui, ó. Um pouquinho mais acima. Se eu não colocasse adubo, seria melhor do que eu colocar em excesso. Eu vou ter maior produtividade do que colocar em excesso. Né? Se eu não colocasse água, seria mais do que colocando em excesso. Até porque choveu na época também, teve uma chuva. Aí já pegou água na chuva também. Mas tá aí, ó. Então, o excesso de água faz mal. Agora, ele quer saber, quando o I for 50, aí substitui no I 50. Quando o I for o I, a imagem, né? Quando o X e o Y for 50,
a imagem no ponto quando o x e o y for 150 e quando o x e o y for 100. Calculem aí para conferir. O meu de 50 deu 446,39. 446,39. Confere. E os demais? Estou fazendo. Só um momento, professor. O valor de 50,50 é 446,39, é isso, professor? Isso. Certo. De 150. 150 dá 434,095. Isso. E o de 100, e de 100, de 100 embaixo dá 532,47. Confere. Então, vamos lá, né? Aí os valores. Correto? Correto. Observando aí, você já consegue ver aí, ó. 446, 434 e 532. É o melhor ponto, o melhor par de x e y foi a imagem de 532, ou seja, a maior produtividade. Né? Maior quantidade de adubo ou de água não quer dizer que tenha maior produtividade. Ó. Aqui, ó. 100%.
da evapotranspiração e 100% da adubação recomendada, quando a gente trabalha com o percentual da adubação recomendada, é para saber se realmente aquela adubação ela está de acordo com a resposta da planta. Então, a gente vê aqui que está, né? Teve melhor resposta no 100%. E a quantidade de água também. Se aquele sistema de monitoramento de água consumida pela planta também, ele condiz com o resultado. A gente consegue ver aí. Ó. Então, o nosso gráfico está aí, ó. A gente vê aqui, ó, 50, 50 está bem aqui, ó, 50, né? E 50. Está mais ou menos nessa linha aqui, ó. Eu vou falar sobre essas linhas na próxima aula, chamada curvas de nível, certo? Então, está aqui nessa linha. Bem aqui a quantidade, ó, 446, ó, 50, 50. Então, vai estar mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, ó, de produtividade, a altura dela. Se a gente colocar 150, 150 na linha aqui, ó, vai dar 434, um pouco menor do que 50, 50. Muita água ainda é pior do que pouca, viu? Muito adubo ainda é pior do que pouco. E o ideal, que ficou aqui em cima, 532, ó. Professor, Quer dizer, 100% da água e 100% do adubo foi o melhor que deu. Pois não. eu soube que o adubo às vezes pode se tornar muito ácido e pode danificar as raízes. São vários fatores que podem interferir, viu, Daniel? Por isso que não se pode trabalhar com excesso nem de água e nem de adubo, porque são vários fatores. Um adubo pode interferir na absorção de outro. Ou seja, se você bota muito um fósforo, ele impede a absorção de um potássio, de um nitrogênio. Então, Professor, pode ocorrer isso, né? O excesso de um pode interferir na absorção do outro. E aí a planta não vai ter a nutrição necessária dela, porque cada um tem a sua funcionalidade dentro. Vocês vão estudar isso também. Pois não, Luiz? não, só ia perguntar se pode ser implantado o adubo orgânico e o químico em uma mesma Sim. cultura ou tem que ser um ou outro? Não, pode ser feito sim, tranquilamente. Você pode colocar um pouco de um pouco de outro e manuseando isso aí. Tem que tomar cuidado para que a soma dos dois não seja um excesso, né? Como eu acabei de dizer, né? Beleza. Mas dentro de um certo controle é possível sim, sem problema. Então, vamos ver aqui. Alguma dúvida sobre essa questão, gente? Só dos pontos de calcular a imagem, não, né? Ô, professor, toda planta precisa mais de uma adubação, porque, tipo, aqui a gente planta mandioca, fuma essas coisas, e sempre tem a primeira adubação, e quando é com mais ou menos 21, 30 dias, aduba de novo. Aí, toda a planta precisa disso ou não? Vai depender, mas geralmente sim, é o chamado de adubação de cobertura, adubação de fundação, quando é no plantio, tá certo? A de cobertura é após, principalmente com adubo nitrogenado, porque os adubos nitrogenados, eles são voláteis, então facilmente eles se perdem para a atmosfera, então você não pode estar colocando todo ele de uma vez só. Aí você fraciona, tá certo? O nitrogenado seria a ureia, né? Também é um A exemplo. ureia, sulfato de amônia, Isso. são adubos nitrogenados, né? Você poderia Professor, repetir, nitrogênio. professor? Colocar ele... Ah, gente, não se preocupe não, que Não. vocês vão ver tudo isso na agronomia. Viu? Não se preocupe com essa questão de adubação. Aqui é só para mostrar que esses fatores interferem na produtividade, o excesso dele, a falta dele. Por isso que tem que ter uma quantidade certa. Aí a matemática, ela diz qual é essa quantidade certa. Só estou mostrando isso. Tá entendendo? Vocês vão... Mas o cálculo de adubação é bem mais simples, né, professor? Do que... Sim, o cálculo da adubação é uma coisa. Aqui eu estou mostrando a resposta da adubação. Coisa diferente. Eu posso calcular, por exemplo, o cálculo de adubação, se eu fizer certo, ele pode me dar esse 100% aí. Mas por um motivo ou outro, não fizer ele correto, ele vai, se eu colocar mais ou colocar menos, eu não vou ter essa produtividade. Aí uma equação, ela diz realmente qual é o valor certo. Entendeu? A matemática salva a lavoura, isso é um fato. Gostei da frase, viu?
Alguma dúvida? Podemos ir? Na matemática, vamos ver aqui algumas superfícies que nós chamamos de especiais, tá certo? De função com duas variáveis. Vamos começar com a superfície de uma função linear. Nós acabamos de ver agora há pouco, mas vamos falar sobre. A superfície de uma função linear de duas variáveis é representada por equação funcional dessa forma aqui, ó. AX, né? Essa é a equação funcional, mais BX mais C. Né? F de x, Y, tá certo? Ou Z, né? É igual a x mais BY mais C. Observa aqui que o x aqui está elevado a 1, o y também está elevado a 1. Por isso que é linear, porque todos os dois estão elevados a 1. Aonde o A ou o B não pode ser zero. Né? Se o A for zero, vai ficar uma função linear do primeiro grau. Se o B for zero, vai ficar uma função linear do primeiro grau só com AX, C. Ou BX, BY, C. Então, não pode ser zero para uma superfície, nenhum nem outro. O gráfico de uma função linear de duas variáveis é um plano, ou chamado de superfície linear, em um espaço tridimensional, né? Ele é dado dessa forma aqui, ó. Observa aqui, ó. Se a gente pegar como exemplo a produtividade do uso da água na cultura da alface, em função da lâmina de irrigação e da salinidade, ó, a produtividade, ela deu uma função linear, ó, aonde a quantidade de água e a quantidade de sais foram decrescentes. Observe que é negativo. Se é negativo, quer dizer que é decrescente, ó. Tá certo? Olha aqui a função. Isso quer dizer que quanto mais água foram colocando, menor foi a produtividade, porque o teor de sais foi correspondente. Observe que a salinidade aqui, ela tem uma declividade aqui, ó. Tá vendo? E a lâmina também, ó. Declividade na produtividade. Então, aqui é um plano. Observe que, né, é reto para todos os lados. Se tornou aqui uma superfície, como foi dito. Tá certo? Uma superfície, então... Isso é uma função linear para ambas as variáveis. Função quadrática. Uma função quadrática, né, é uma superfície de resposta com a equação funcional dessa forma aqui, ó. AX ao quadrado mais BXY mais CY ao quadrado mais DX mais EY mais F. Observa aqui, ó, que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, eu vou ter um termo com x ao quadrado, eu vou ter um termo com y ao quadrado, eu vou ter um termo com x, um termo com y, um termo com os dois juntos, x, y, e um termo independente. Essa é a forma de uma função completa, aonde A ou B ou C não pode ser zero, né? Porque se o A for zero, né? Aqui, os três sendo zero aqui, a função deixa de ser, tem que ser diferente de zero, né? Senão a função deixa de ser uma função quadrática. Tá certo? De duas variáveis. Então, um ou outro não pode. Se o A for zero, o B e o C não pode. Se o B for zero, o A e o C não pode. Se o C for zero, o A e o B não pode. E assim vai. O D e o E pode ser zero sem problema nenhum. O gráfico da função quadrática de duas variáveis é uma superfície quadrática ou quádrica, chamando, no espaço tridimensional. Tá certo? Então, tá aí. A gente vê uma função, olha. Isso aqui foi o índice de número de folhas, número de folha, um índice, em função de lâmina de irrigação e salinidade da água. Então, tá aí, tá certo? A gente consegue ver bem isso aí. Dá para ver? Aqui. L de salinidade, S de salinidade, L de lâmina
S de salinidade, tá certo? Aqui o I de índice, então índice em função de lâmina e de sais, né? Lâmina de irrigação e salinidade da água. Então, o coeficiente aqui ao quadrado, tá certo? O L e o S, essa é a forma geral. O S ao quadrado, que é o segundo fator, né? O L é o primeiro fator, a junção dos dois aqui é o valor, então, valor de A, negativo, valor de B, negativo, valor de C, negativo, valor de D, positivo, valor de E, positivo e valor de F. Essa é a forma geral de uma função quadrada. Isso daqui, gente, pode estar misturado, não tem problema não. O que vocês têm que saber, isso é que vocês têm que saber aqui, é quem, né? Então, o valor de A é o valor que está com o primeiro fator ao quadrado. O valor de B é o valor que está com a interação dos dois, ou seja, os dois juntos, interagindo. Interação, LS, interação, XY. O valor de C é o valor que está com o segundo fator ao quadrado. O valor de D é o valor que está com o primeiro fator, né, linear. E o valor de E é o fator que está com o segundo, o coeficiente que está com o segundo fator, né, linear também, o S aqui, que é o Y. E o termo sozinho aqui é o valor de F. Está aqui, ó. Função quadrática, né, na lâmina de irrigação, está aqui. Negativo com cavidade para baixo. O do S também aqui, a salinidade da água, também é negativo com cavidade para baixo, né? Você vê aqui que é mais acentuado o da lâmina do que o da salinidade. Tá certo? Aqui está o ponto máximo de produtividade. A gente consegue, através de uma equação dessa, achar qual é a melhor quantidade de água e a melhor quantidade de sais. Ou seja, a cultura da alface aqui, o alface, ele tem uma quantidade de água, de sais na água, que ele consegue tranquilamente responder sem causar danos à sua produtividade. Então, tá aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. A gente tem curvas de nível, tá certo? A gente pode entrar no assunto de curvas de nível, né? Tem bastante coisa aqui para a gente ver. Mas eu acho que é um assunto um pouco longo. Eu acho que valeria a gente deixar para a próxima aula, porque ele é mais complexo. Tá certo? Então vai querer assim, um pouco mais de atenção. A gente vai responder exercícios, tudo. Então vai estar tudo bem tranquilo. Assim? Essas curvas de Ok, nível, professor. Nós vamos estudar ela com mais detalhamento. ela interfere no gráfico? Ela faz parte do gráfico. Ela é uma outra maneira de você interpretar o gráfico. O gráfico ele tem essa superfície. A curva ela leva em consideração o valor de Z dentro só do plano bidimensional, só de X e Y. Então, essa curva está representando cada produtividade, até lá em cima. Beleza. Então, ela é uma outra maneira de você interpretar o gráfico. Tá certo? Podemos dizer que ela é melhor de interpretar. O gráfico ele é melhor de ver, de visualizar como é que se comporta a produtividade, tudo, mas as curvas, ela já deixa direcionado o que cada produtividade tem, onde está. Entendeu? Então, eu posso estar tranquilamente associando mais fácil. Eu posso estar compensando. Mais na frente também vocês vão ver a parte de compensação. Aí, quando a gente chegar nessa parte de compensação, que é quando entrar com derivadas, eles vão aprender um pouco mais, tá bom? É como eu disse, eu poderia entrar nessa parte introdutória, mas iria ter que repetir tudo de novo na quinta-feira, amanhã, né? Amanhã, que é a próxima aula. Aí, para não estar repetindo, a gente já segue com curvas de níveis. De quem é a próxima aula amanhã? É do Cícero, é de solos. É de solo, né? Pronto, qualquer coisa eu falo com uma